Boa tarde, bem-vindos ao Plus em Movimento aqui na TV Costa Doce. Não esqueçam de comentar, curtir, compartilhar, Facebook, Instagram, YouTube. Estamos em todas essas mídias, então dá o seu like, o seu joinha lá para nós. Hoje a gente veio aqui falar um pouquinho sobre algumas coisas algumas frases, algumas palavras que remetem ao Movimento Plus, tá? Uma delas, muitos perguntam, o que é gordofobia, Rosana? O que é isso? Ai, virou moda, tudo é gordofobia. Tá, vamos lá. A gordofobia é o preconceito à pessoa gorda, tá? E isso a gente vê em muitos lugares. A gente já viu relatos aqui mesmo no programa. Gordofobia é a questão do assento do ônibus, né? Quando tu tem um preconceito, até mesmo a gente, eu vou falar de mim porque eu aprendi que a gente tem que falar das nossas experiências, certo? Eu tinha pânico de roleta de ônibus, né? Imagina, eu entrevistei uma menina no programa que ela disse que ela ficou presa na roleta do ônibus. Imagina o pânico que isso dá, né? Então, mas como eu já falei aqui no programa, ser gordo é uma opção? Não, gente, ser gordo não é uma opção, entendeu? A gente nasce, assim, existem vários biotipos de pessoas. Existem pessoas que vão nascer mais miudinhas, magras. Existem pessoas que têm a tendência de ser pessoas com os ossos largos, pessoas grandes, entendeu? Como existem milhões de biotipos, a gente é brasileiro, a gente é uma mistura de raças. Então, existe milhões e milhões de biotipos no Brasil, né? Então, a gordofobia é o preconceito, né? Quando tu vai arrumar um emprego, quando tu vai procurar um emprego, né? Muitas aqui, quem nunca passou de que chegou lá para uma entrevista por tu não ter aquele biotipo magro, alto, louro, do olho verde, e principalmente por ser gordo ou negro, né? Deixou de ser contratado. Esses dias mesmo eu tava vendo no Facebook, eu faço parte de um grupo de emprego e tal, e uma das meninas do grupo colocou, poxa, toda vez que tu vai procurar, que tem um anúncio de emprego, o emprego, a menina tem que ser 1,70 no manequim 38, 1,70 e o manequim 38 vai dizer que a competência dela é boa, é ruim? Não vai. Então as pessoas têm que entender que a gente é muito mais que um corpo, né? A gente tem competência, a gente tem estudo, a gente tem outros atributos que vai preencher aquela vaga e não somente um corpo, tá? Então vamos lá, gordofobia é o preconceito à pessoa gorda, certo? Isso é gordofobia. Outra coisa que eu uso muito nas hashtags que eu compartilho fotos e tal, é o body positive. O que é o body positive? Body positive, ele é uma expressão, né, americana, corpo positivo, tá? Que é um movimento de pessoas que amam o seu corpo da forma que ele é. Independente se ele é gordo, magro, negro, branco, amarelo, vermelho, enfim. São pessoas que se amam como são. Esse é o movimento Body Positive. Ai, Rosana, mas o movimento Body Positive é só para pessoas plus? Não, gente, não é, tá? Ele é um movimento que ele é para pessoas, como eu acabei de falar, de todo jeito existe body positive para pessoas magras? Existem. Existe body positive para quem malha? Existe. Essas pessoas são body positive porque se amam como são. Certo? Isso é o body positive, gordofobia. A gente começou falando sobre o preconceito dentro da gordofobia. E uma coisa que me chamou muito a atenção também, que o que eu faço, gente? Eu coloco dentro das minhas mídias, nas redes, perguntas para que eu possa tirar dúvidas, trazer coisas legais pro programa. E uma das coisas que eu coloquei e uma das meninas colocou é a questão do preconceito na área médica, tá? Eu vou tentar trazer um médico para falar sobre isso, tá?
mas eu vou falar das experiências que eu ouvi e de que eu obtive, tá? Há um programa atrás, eu conversei bastante com o Marcos Queirotti, que foi meu convidado, e a gente conversou bastante sobre essa questão, alguns pontos, tá? Muita gente tem a questão de que tu chega numa sala de um médico e tu vai. A primeira coisa, ele nem te examinou. O teu problema é que tu tá doente porque tu tá gorda, né? Ele não examinou, não te olhou, não, nada. Gente, as pessoas, existe uma palavrinha que tá na moda, empatia. Vamos colocar no lugar do outro, né? Vamos ter aquele minuto de consciência de que tu sabe que tu tem espelho na tua casa. Tu tá gordo, tu tá feliz, mas tu tá com saúde? Tu tem que estar com saúde, né? É isso que eu digo. Tudo a gente tem. Ninguém aqui tá fazendo apologia volto a dizer, ninguém aqui tá fazendo apologia que gordo e que tem que comer, que tem que sentar e morrer comendo. Não. A gente é gordo, mas a gente se cuida, a gente tem que fazer exercício, alimentação saudável, né? Não é porque tu faz exercício e alimentação saudável que tu tem que ser esguia, né, gente? Voltamos ao biotipo de corpos de pessoas diferentes, né? Esses dias aqui na minha casa mesmo eu estava conversando com meu marido e a gente falando sobre se aceitar, né? E a gente tava no café da manhã e a gente tava conversando sobre se aceitar. Eu disse, não, me aceito da forma que eu sou, né? Eu acho que as pessoas têm que se aceitar. E aí ele colocou assim pra mim, a forma que tu tá falando se aceitar assusta. E eu, por que assusta? E ele, porque a forma que tu tá falando, as pessoas têm uma visão de que tu passa o dia inteiro sentado no sofá com um pote de bolacha, um litro de guaraná do lado. E essa é a visão que as pessoas têm de a gente se aceitar. Quando as pessoas ouvem da gente, eu me aceito do jeito que eu sou, elas têm essa visão de que a gente se aceita comendo o tempo todo, né? São tabus que a sociedade acaba nos colocando. Às vezes, eu penso que eu me torno repetitiva porque a gente sempre acaba voltando para os mesmos exemplos e para os mesmos pontos, né? E hoje, essa semana eu estava assistindo televisão, uma novela bem antiga, Selva de Pedra. E no intervalo da novela, assim, dizia a chamada, não, minto, não foi Selva de Pedra, foi Maísa. A gente estava assistindo a chamada para a minissérie da Maísa. E a Maísa dizia assim numa frase, as pessoas acham que porque tu é artista, tu bebe, tu fuma e tu trai o teu marido. E aí isso me remeteu à situação do gordo, né? Porque isso era uma coisa de lá 1930, 40, sei lá de quando é essa minissérie, mas é uma coisa muito antiga. E que se tu traz para hoje em dia, não deixa de ser, porque naquela época fumar era moda, né? Hoje em dia eu já ouvi que ser plus é moda. Não, gente, não é moda. São coisas que tu tem que te aceitar da forma que tu é. Não, já falei aqui no programa também que eu sigo uma blogueira, Alexandra Gurgel, e eu achei super interessante ela conversando, falando nos vídeos dela, que ela sempre correu em busca do corpo perfeito, tá? E isso era pela questão do meio onde ela vivia, né? Que eram pessoas magras, ela queria ser aceita pela sociedade,
mas ela era o corpo estranho na sociedade. Ela, aos 28 anos, se não estou enganada, ela fez dieta absurdas com remédios, ela fez lipoescultura, colocou silicone. 3 meses depois que ela estava com o corpo que ela queria, ela tentou o suicídio. Por quê? Porque não era aquilo que ela queria, né? Que ela mesmo conta. Não era ela. Aquele corpo não era o dela. Não era aquilo que ela queria pra ela. Então, quantas, gente, eu conheço várias mulheres, várias, que elas colocam na cabeça delas que elas só vão ser felizes quando elas forem magras. O que a felicidade tem a ver com a magreza, né? O que a felicidade tem a ver com o teu corpo? Sabe? São coisas que realmente eu não consigo entender. A gente vai fazer rapidinho o nosso intervalo e já voltamos. Recopeças, peças novas e recondicionadas, toda a linha de peças para motores, linha de lubrificantes com menor preço. Seu carro precisa de peça? Vá na Recopeças, Avenida Castelo Branco 3446. Olá, gente, voltamos do nosso intervalinho, foi rapidinho, viu? Não deixem de curtir, compartilhar, Facebook, Instagram, YouTube. Sempre que vocês puderem, dá o likezinho lá, compartilhem, comentem. Fiquem sempre ligadinhos nas novidades que teremos. Então, voltamos ao nosso Plus em Movimento. Hoje eu tô aqui sozinha, fazendo essa live, o programa para vocês. Então, voltamos. E voltamos a falar do que a gente estava falando no bloco passado, que era sobre o que o nosso corpo tem a ver com a nossa felicidade, né? E eu acredito que isso vem desde pequeno. A gente tem que cuidar muito com o que a gente fala, principalmente quem é gordinho, sabe? O quanto sofreu na infância, o quanto hoje, né, com a palavra gordofobia, quanta gordofobia sofreu dentro da sua própria família. E eu assisti um vídeo essa semana falando sobre isso. Eu já contei algumas coisas aqui pra vocês sobre o que eu passei, sobre o que eu, né, sofri. E que são coisas que a gente fala, sim, sabe? Eu já ouvi pessoas falando isso pra crianças e isso marca a vida da criança. Lembre-se sempre disso. Nunca diga pro seu filho coisas do tipo, gorda, tá comendo feito uma gorda, pra que fazer isso? Depois ninguém vai arrumar namorado. Gente, pelo amor de Deus, estamos no século XXI, certo? Eu vou contar pra vocês um pouquinho da minha infância. Eu sempre, quando eu pequena, eu sempre fui magrinha, tá? Eu sempre fui magrinha. E na nossa época, lá em 1980, eu nasci de 82. Então, lá pelos meus 4, 5 anos, então isso eram 87, eu lembro muito que o bonitinho era o bebê gordinho, sadio, né? A criança gordinha, sadia. Isso era o estereótipo de criança bonita, certo? E aí eu lembro que a minha mãe, quem nunca tomou biotônico Fontoura, levanta a mão. Eu lembro que a minha mãe sempre dava esse maldito biotônico Fontoura pra mim, antes das refeições. Eu lembro que eu tomava uma outra vitamina ruim pra dedéu, porque ela me levou no médico e ela disse que eu tava muito magrinha, sabe? Que eu não comia, que eu não me alimentava. Eis eu hoje aqui, ó, sabe? Então, isso é uma das coisas que eu lembro que eu tomei bastante entre os meus 4 e 7 anos, tá? Eu lembro que eu sou uma pessoa muito chatinha pra comer.
Tem algumas coisas que eu não como de jeito nenhum. Não como, não gosto. E peixe, qualquer coisa vinda do mar é uma coisa que eu não me apetece. Então eu não como, não adianta me dizer, come que tá gostoso. Não, eu não vou comer. E eu lembro de um episódio de um dia, uma sexta-feira santa, de eu na casa de uma tia, e me forçaram a comer o tal do peixe. Eu me lembro que eu chorei tanto. E essa mesma tia, depois de alguns anos, eu lá, pela minha adolescência, entre 12 13 anos, eu sempre fui muito grande, né? E ela dizendo pra mim não comer. Eu lembro que um dia eu fui comer, fui almoçar, e eu comi uma vez, eu queria de novo. E aí disseram pra mim que não ia me dar porque eu estava muito gorda. E eu me lembro que eu chorei bastante, chorei muito, me tiraram da mesa e tal. E isso me marcou muito nessa fase na transição, né, de criança para adolescente. Eu lembro também de coisas tipo balé, de eu querer muito fazer e não poder fazer porque eu era gorda, né, para aquilo ali. E hoje eu fico super feliz quando eu vejo uma gordinha no balé, sabe, uma gordinha no jazz, assim, porque isso é inclusivo, sabe, aquela criança tá sendo criança, ela não tá sendo excluída porque ela tem o corpo assim ou o corpo assado, mas mesmo assim, dentro deste grupo, ela vai se sentir excluída por ser diferente. Então a gente tem que ter dois cuidados. Quem está, a inclusão dessa criança ali e as pessoas que estão na volta dessa criança. Porque eu já vi mães tirarem filhos de aulas de dança por conta das coleguinhas rirem daquela criança. Né? Então vamos ter cuidado com a nossa filha, com o nosso filho, porque não é porque ele não tá dentro do padrão, todo mundo igualzinho, que as outras pessoas não têm que respeitar, gente. É respeito. Respeitar o meio. Enfim, aí eu passei por este período, né, de adolescência. Foi bem difícil porque aí começou a questão de esconder o corpo, né? Por eu não ser aquela menina padrão igual às outras, eu comecei a esconder o meu corpo. Então eu só usava roupa preta, eu só usava camisetas grandes, largas, moletons largos. Então isso acabou me trazendo uma espécie de uma depressão. Fiquei deprimida e comecei a me excluir, tá? Isso foi a minha exclusão deste mundo, porque imagina, lá por 1994 já existia a questão da televisão, né? Já existia mais popularmente, né, para todas as classes. Então eu lembro muito da Babalu, da 4x4, que era a Letícia Spiller, né, tinha o cabelinho curtinho, assim, lourinha. Eu lembro que eu cortei o cabelo igual dela, mas óbvio, né, meu corpo não era nem um dedinho igual dela, mas era o que eu tinha de representatividade, né? Era o que eu tinha de representatividade, porque eu era lourinha, era a branquinha, lourinha da TV. Embora eu não tivesse o corpo, né, igual o dela. Mas aí entra a representatividade, que hoje a gente tem várias representatividades. Até porque hoje a gente tem mais acesso à internet, a gente tem as blogueiras, enfim, a gente tem essa representatividade de um corpo igual ao nosso. Isso aconteceu também, provavelmente, com negros, porque naquela época, como a gente diz, né? Diz não, o que realmente aconteceu, o negro na televisão, ou era o papel de escravo, era o papel de empregado. Então isso também se remete à história, né? Da questão do preconceito. Ai, gente, me estendi, falei. E já tá quase na hora do nosso próximo intervalinho. Fique ligadinho que já eu volto.
Unopar, há mais de 15 anos em Guaíba. Todos os cursos reconhecidos e autorizados pelo MEC. Polo novo, estrutura nova, salas climatizadas, acessibilidade, laboratório de informática, biblioteca atualizada, tutores capacitados, matrículas abertas. Venha conhecer o novo Polo, na rua 20 de setembro, 1318. Telefone 51-3480-4798 ou pelo WhatsApp 997-955-594. Oi, voltamos aos nossos assuntos aqui falando de criança, de preconceito. Então, voltamos hoje à atualidade. Para quem me conhece, sabe que o ano passado eu recebi um convite de montar um projeto plus size no Rio Grande do Sul, onde esse projeto me trouxe algumas coisas muito boas, outras nas quais estou tentando lidar ainda, certo? E dentro disso, quando eu recebi o convite para ter esse projeto plus size no estado, eu não sabia que as coisas iam se tornar tão grandiosas quanto se tornaram. Eu recebi o convite no dia 25 de julho, tá? E nesse dia 25 de julho, 5 de agosto, estou sendo invadida. Vem aqui, vem cá, vem cá. Olha só quem veio me ver. Meu cachorro. Tá, vai deixar a mãe agora gravar. E recebi o convite de ter um projeto plus size de passista, primeira aula de passista plus size do Rio Grande do Sul, onde em fevereiro a gente teve 20 meninas participando, onde por eu ter esse engajamento nesse projeto, eu recebi 2 convites, tá? Pra quem não me conhece, dentro do meio do carnaval, eu sou filha de ex-presidente de escola de samba, já fui porta-bandeira de escola, coordenadora, presidente de ala. Nos últimos 2 anos, antes de ter esse projeto plus, eu fui presidente da ala de passistas da escola, é campeã da cidade aqui de Guaíba. E o carnaval pra mim é uma coisa que eu gosto muito, tá? Eu sempre tive contato e eu gosto muito da questão carnaval. E eu sempre tive pra mim que eu sempre quis ser uma passista, né? Mas, só um pouquinho, passista com toda essa protuberância não dava, né? Até que eu consegui realizar este sonho através desse projeto, tá? E não só o meu sonho, né? De outras meninas também. E quando eu recebi esse convite, em julho. Em agosto, eu recebi um convite para ser rainha de bateria plus. Foi na hora, eu disse sim, né? Porque eu me senti super lisonjeada em poder ter eu ser a representatividade para outras mulheres da escola aqui do município de Guaíba. E em setembro, eu recebi um convite para ser rainha de bateria plus também de uma escola de Porto Alegre, onde eu continuo também. E eu vou dizer para vocês, não foi fácil. Não foi fácil, não é fácil, porque existe sim o preconceito. Várias vezes me senti um corpo estranho ali. Várias vezes eu tive vontade de sair correndo dali. Porque é muito complicado tu tá junto, né, com corpos perfeitos. Então, vou dizer, algumas vezes me senti mal, sim, no início, sim, foi bem complicado, sabe? Porque muita chacota,
muitas vezes a gente vê pessoas debochando da gente e a gente ter que ficar sorrindo e ficar firme ali. Naquele momento que aconteceu essas coisas, eu me senti muito sozinha e, como eu disse pra vocês, já comecei correndo. Mas hoje, depois de eu ter passado por tudo isso, eu vejo que se eu estava ali, era porque eu tinha que estar ali e tinha que passar por tudo aquilo para que eu pudesse colher as coisas que hoje estou colhendo. Eu sempre fui uma menina muito tímida, sabe? Eu não gostava de falar de jeito nenhum. Hoje, com a questão do programa, eu vejo que eu melhorei muito, eu consigo me expressar melhor, eu consigo manter essa coisa de poder improvisar, né? Então é muito bom. Mas eu quero dizer pra vocês assim, ó, como eu, que luto por essa causa, pra você que tá em casa e ainda não consegue se aceitar de ser como você é, gente, não é da noite pro dia. Eu tenho 37 anos e eu vou dizer que muita coisa aconteceu nesses meus 2 últimos anos que eu consigo sim ser melhor, eu consigo sim enxergar melhor, eu consegui trazer para outras mulheres a sensação de ser livre. Eu tenho meninas no meu projeto que são referência para mim de mudança, de personalidade, de luta. Então, para mim, isso é muito gratificante. Ver aquela florzinha que chegou murchinha e que hoje ela florou, sabe? Eu consigo ver essa mudança da gente, muitas vezes, não saber se colocar perante as outras pessoas. E hoje a gente sim poder erguer a cabeça e dizer, sim, eu sou gorda, eu me gosto como sou. Agora, se tu não gosta, isso é a opinião, é tua. Mas só me respeita, sabe? Acho que o maior de tudo é o respeito. Respeito que a gente tem que ter pelo ser humano, por cada ser humano. A partir do momento que tu tá me respeitando, eu vou te respeitar. Então, eu acho que era isso que eu queria conversar um pouquinho com vocês. Não sei se me fiz clara, se não me fiz. Qualquer dúvida que vocês tiverem, coloquem um comentário aí embaixo, ou mandem inbox pra mim, como vocês preferirem, certo? Quero deixar um grande beijo. Na próxima semana a gente vai ter um programa super bacana com a Roberta Bruno, falando sobre etiqueta. Então não percam. E no outro programa eu vou estar no encontro em Uruguaiana, o encontro de musas, o segundo encontro de musas do Mercosul. Então eu quero ver se eu faço algumas imagens, se eu gravo alguma coisa lá pra vocês em Uruguaiana. Vai ser bem bacana pra poder falar, contar um pouquinho do evento. Eu vou ser a única Musa Plus que vou estar lá. Então eu acho que vai ser bem bacana essa representatividade e tá mostrando que nós Plus também podemos, certo, gente? Então, muito obrigada, boa tarde a todos e até a próxima semana com mais um Plus em Movimento. Não esqueçam de curtir, comentar e compartilhar no Insta, Facebook e YouTube. Plus, beijos! Olá, eu sou a doutora Mara Santi e quero convidar você para conhecer a Sorri Fácil de Guaíba. Aqui na Sorri Fácil, você pode realizar o sonho de ter um sorriso mais bonito. Estruturas completas para implantes, aparelhos ortodônticos, próteses, clareamentos, procedimentos estéticos com equipamentos tecnológicos de última geração e profissionais altamente qualificados. Não perca tempo!
Agende agora mesmo a sua avaliação pelo 0800 600 3130 ou venha até a clínica, Rua Bento Gonçalves 214, Centro de Guaíba. Sorri Fácil, sorrir é uma conquista.